dia, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora a live Comunicando com Propósito. Nessa semana eu estou entregando mais umas aulas da série É Tudo Sobre Jesus. E eu estou fazendo essa série porque nós estamos chegando perto da Páscoa. A Páscoa, junto com o nascimento de Jesus, é uma das duas datas mais importantes do cristianismo. Então, se você, assim como eu, vive a filosofia cristã, você tem no seu coração boas lembranças em relação à Páscoa, né? Porque a gente sempre celebrou, e você tem um coração queimando por essa data, porque é uma data muito importante. E ontem eu falei aqui de que a Páscoa, ela não começa com Jesus. Quando eu era mais novo, eu achava isso. Porque toda Páscoa, a minha família celebrava a ressurreição de Jesus. Então, na minha cabeça, tinha ficado a informação de que a Páscoa foi criada por causa do sacrifício e ressurreição de Jesus. E como eu expliquei ontem, a Páscoa é uma tradição dos judeus. Ela vem lá do tempo que eles eram escravos no Egito. Se você perdeu a aula de ontem, se você perdeu a explicação, se você não está entendendo nada, daqui a pouco a aula de ontem vai estar no meu canal do YouTube. E aí você pode assistir, tá bom? Gente, muito bom dia a todos vocês. Eu queria saber de onde vocês são. De onde você está assistindo? Qual a cidade que você está assistindo essa aula de agora, essa live de agora, né? Eu estou aqui em São Paulo. Ontem eu entreguei a super aula Amplie Sua Voz. Eu estou muito feliz. Gente, eu estou muito feliz. É um desafio muito grande, tá? Foi 1h40 de aula, né? E eu preparei um conteúdo para quem quer. Ó, tem gente de Atibaia, legal. Bom dia, Rutinha. Itapema, Santa Catarina. O Elias. A Bela de Orlando. Tem gente de São Paulo, legal. Brunelli, sejam bem-vindos. A Mariana tá perguntando qual é o meu canal no YouTube. É o canal Daniel Brunet, é o meu nome, tá? Ela tá em Brasília, Vinhedo, São Paulo. Olha, a Beta Ribas está falando aqui, a meia aula de ontem, que bom. E a Maria está em Portugal e Japão. Gente, aí, estamos internacionais hoje, hein? Mantendo a tradição. E também Itapetininga, Palheiros, Curitiba, Piracicaba. Legal. O Brasil inteiro está aqui com a gente, que bom. E pessoas de fora do Brasil. Então, olha só. Hoje eu vou falar sobre a Páscoa. Sobre a história da Páscoa. Eu quero lembrar para vocês o seguinte. Essa aula aqui, esse canal que a gente tem aqui, é sobre comunicação e propósito. Então, eu pego todas essas histórias da Bíblia, que eu aprendi desde criança, e eu analiso sobre a ótica da comunicação e trago para vocês, tá? Então hoje, como ontem eu falei da Páscoa dos judeus, hoje eu vou falar da Páscoa dos cristãos, tá? Agora vamos lá. Gente, ontem eu falei sobre a Páscoa dos judeus. A Páscoa não foi criada no momento que Jesus vence a morte. Ela já existia 1200 anos antes. Acontece que Jesus foi preso, condenado, morto e ressuscitou durante a época da Páscoa. Então a gente celebra, quem é cristão, celebra a ressurreição de Jesus na Páscoa, porque coincidiu dele passar por tudo isso durante a Páscoa. Agora eu digo para vocês que não é coincidência, né? Eu digo que coincidiu para ficar mais claro a compreensão, mas para Deus, eu não enxergo como uma coincidência. Eu vou te mostrar isso agora. E vou te mostrar como é que isso vai ajudar você a contar histórias, tá? Esse é o objetivo aqui da nossa live. Como a gente sabe, Jesus ele se levantou, ele é judeu, se levantou no meio dos judeus e começou a pregar as boas novas. A religião daquele momento dizia que para o homem ser perdoado dos seus pecados,
Ele tinha que levar um animal para ser sacrificado no templo. Um homem, para ter o corpo puro, ele tinha que passar por uns rituais religiosos. E Jesus, ele falou, para ser perdoado, você precisa de fé. Para ser purificado, você precisa de fé. Para você ter o direito de um dia morar no céu com meu Pai, você precisa de fé. Então Jesus, ele veio trazer uma nova ordem. A Bíblia chama de nova aliança. E Jesus foi perseguido pelos religiosos que não aceitavam a mensagem dele. E olha só, existem vários motivos para isso. Eu quero trazer essa história para você, porque quando a gente às vezes lê a Bíblia, ouve uma história da Bíblia, a gente tende a pensar em algo sobrenatural, e que é algo distante da nossa realidade. E não é. Eles eram homens e mulheres de carne e osso como eu e você somos. Jesus sofria como eu e você sofremos. Os homens que perseguiam Jesus não era só porque eles estavam influenciados pelo diabo. Não, influenciados pela própria carne. Quando Jesus começa a curar as pessoas, olha isso. Quando Jesus começa a curar as pessoas com imposição de mãos, ensinando a fé, os judeus começam a ter, alguns judeus começam a ter um problema, os judeus daquela época, os líderes religiosos daquela época, eles começam a ter um problema porque se alguém estava perdoado e curado e não precisava ir no templo fazer sacrifício, era um desfalque no negócio, um desfalque financeiro. Comprar um animal para ser sacrificado não é barato. E de uma hora para outra surge um cara que começa a perdoar as pessoas de graça. E essas pessoas param de ir no templo fazer sacrifício porque elas estavam perdoadas. Além disso, Jesus começou a ficar popular, começou a ficar bem quisto. As pessoas cantavam o nome dele, diziam que ele era o Messias. E isso causa o quê? Isso causa inveja. Você já passou por isso no seu trabalho, na faculdade, no colégio, na escola? Quando você se destaca, quando você começa a aparecer muito, quando você encontra uma solução, as pessoas que deveriam resolver não resolveram, as pessoas que chegaram antes de você, elas ficam com inveja. Experimenta criar um negócio, criar uma solução que vai fazer com que as pessoas economizem e parem de gastar dinheiro com os outros. Os outros vão falar mal de você. Foi isso que humanamente aconteceu naquela época. Alguns líderes judeus não suportavam a ideia de que um homem de Nazaré estava fazendo tudo aquilo. Eu quero te falar outra coisa aqui sobre Jesus. Jesus nasceu em Belém, uma cidadezinha pequenininha. Até hoje ela é pequenininha. E ele cresceu em Nazaré, outra cidade pequenininha. Que você fala, meu Deus, foi aqui que Jesus nasceu? Na Bíblia tem um relato que Natanael, quando ouve de Filipe, falou assim, olha, eu quero que você conheça um cara que veio de Nazaré. E ele fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eu não sei de onde você saiu, onde você vive, onde você nasceu. Eu nasci na zona norte do Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, numa área afastada das áreas nobres, perto das comunidades. E muita gente olhava e falava assim, pode vir coisa boa do subúrbio? Pode vir coisa boa do interior? Pode vir coisa boa dessa cidadezinha pequena? Pode. Eu quero dizer para vocês que sim, pode. Que não importa de onde a gente saiu, o mais importante é para onde a gente está indo. O mais importante é a nossa direção. O mais importante é a mensagem que a gente carrega e o que a gente faz com ela. Jesus passou por isso. Nós passamos hoje. Vocês concordam? Vocês também passaram por isso que eu passei, que Jesus passou, que é uma descrença, porque,
Olha de onde ele veio, olha onde ele estudou. Ah, esse nem fez faculdade. Pode vir coisa boa dali? Eu já vi que algumas pessoas estão colocando o emoji da nossa live, que é a mãozinha. Coloca aqui, se você está entendendo, coloca o emoji, porque assim eu entendo daqui, eu vejo o comentário, eu entendo que vocês estão captando e estão gostando do conteúdo. Isso é comunicação. Uma pessoa fala, a outra entende, diz que entendeu e o outro compreende que o outro entendeu. Então quando vocês mandam uma mensagem pelos comentários, eu entendo. Aí a gente se comunica. Isso é comunicação. 2 pontos se falando, tá? Então, obrigado, gente. Então, Jesus, ele teve que vencer a desconfiança. Eu e você também temos. Jesus teve que enfrentar a inveja, porque ele estava realizando, ele estava ficando conhecido. Ele estava salvando as pessoas. Aqui tem um outro ponto, que é o seguinte. Às vezes você fala assim, mas a minha mensagem é tão boa. Mas eu só quero ajudar as pessoas. Por que tem tanta dificuldade? Porque o mundo é mau. Porque as pessoas são más. Vai ser difícil mesmo, não é fácil não. Jesus veio para salvar o mundo. Jesus veio para perdoar os pecados. E um monte de homem se juntou para matar o cara. Ele só queria fazer o bem. Ele só fez o bem. Ele curava as pessoas. Eu tive, no início do mês passado, em Israel. E aí eu fui no tanque de Betesda. E é impressionante que ali, Jesus encontrou um homem, a Bíblia diz que ele tinha uma paralisia, que estava há 38 anos doente. Há 38 anos ele não andava. Há 38 anos. Quem veio antes de Jesus nunca fez nada por aquele homem. Jesus foi lá e curou. Ele falou... No tanque de Betesda existia a tradição de que quando as águas se agitassem... Imagina um tanque, é uma piscina, né? Como se fosse uma piscina. É muito bonito, assim. Muita pedra, bem fundo. Então tinha muita água lá e a tradição conta que as águas se agitavam, como um anjo tocava na água. E a primeira pessoa doente que pulasse, que entrasse, seria curado. Mas esse homem, ele não conseguia andar. Então, quando a água se agitava, isso aqui é demais. Quando a água se agitava, alguém pulava na frente dele. E aí Jesus vira para ele e fala assim, você quer ser curado? E o homem, em vez de falar sim, ele diz assim, ele resmunga, né? Às vezes nós somos assim, mas não tem ninguém que me jogue lá. Sempre passa alguém na minha frente. Jesus fez uma pergunta e ele deu a resposta errada. Mas Jesus insiste, você quer ser curado? E o homem diz sim. E aí, sem precisar pular na água, sem precisar fazer um sacrifício, sem precisar fazer um ritual, Jesus o cura por meio da fé. Os homens que vieram antes de Jesus, os religiosos que vieram antes de Jesus, nunca fizeram absolutamente nada por aquele homem. Mas Jesus foi lá e resolveu o problema dele. E o que os religiosos fizeram? Perseguiram Jesus. Então, quando você faz algo de bom, não quer dizer que só vai vir coisa boa. Porque as pessoas que são do mal, elas vão ficar com raiva de você. Só que não existe escolha melhor do que continuar seguindo em frente e fazendo a diferença. Não existe nada melhor que você possa fazer do que resistir, do que não se importar com esses ataques e continuar entregando a sua mensagem. O que eu quero te falar hoje é exatamente sobre isso. Jesus, ele sabia que a mensagem dele era poderosa. Ele sabia que ele ia ser preso e ia ser morto. Ele sabia que custava muito, que pesava muito ser perseguido injustamente. Mas ele continuou indo em frente.
ele continuou entregando a mensagem, ele continuou transformando vidas, ele continuou caminhando para frente. E é isso que eu sugiro a você. Independentemente da perseguição, independentemente da maldade, independentemente dos planos que fazem contra você, siga em frente. E olha só, um benefício que nos aproxima de Jesus. Jesus era guiado por Deus. Você também pode ser. É uma decisão sua. Todo dia acordar e falar: Deus, guia-me, me mostra o caminho. Eu entrego o meu caminho a Ti. Eu confio em Ti e sei que você fará tudo. É uma decisão sua. É uma decisão sua. Agora olha só, vamos lá. Eu quero te falar da semelhança da Páscoa dos judeus com a Páscoa dos cristãos. A Páscoa dos judeus, ela surge na época que os hebreus, o povo hebreu, na época de Moisés, estava escravo no Egito. E aí vem as 10 pragas, Faraó finalmente se convence que tem que libertar o povo. Nesse momento, Deus institui a Páscoa, ele ensina um ritual, ó. Pega um animal, assa e reúne a sua família e celebrem. Celebrem, porque a Páscoa, ela significa, a palavra, né, Pessah, ela significa, em hebraico, significa passagem. Passagem da escravidão para a liberdade. Passagem do Egito para a Terra Prometida. E 1.200 anos depois, Jesus é preso, condenado à morte pelos invejosos, pelos seus perseguidores, pelos religiosos. Os religiosos perseguiram e mataram Jesus. E qual é a promessa de Deus? Porque Deus amou, João escreve, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa de Deus, quando manda Jesus, é para que nós tenhamos a vida eterna, todos aqueles que creem. O versículo seguinte diz, porque Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Esse é o propósito, salvar. Agora presta atenção nisso. Por que não foi coincidência Jesus passar por tudo isso na Páscoa? Por que não foi coincidência? Porque a promessa é que o sacrifício dele... Lembra que eu falei que para ser perdoado dos pecados, os judeus sacrificavam um cordeiro, a pessoa tinha que gastar um dinheiro, ir lá, total. Essa mesma tradição é feita na cruz. Se antes um cordeiro, um animal, precisava ser sacrificado para que uma pessoa fosse perdoada, o Cordeiro de Deus, que é Jesus, foi sacrificado para que todos nós fôssemos perdoados e de forma definitiva. Quando Jesus aceita o desafio, o sacrifício, aceita ir para a cruz, ele vai como um cordeiro que vai ser sacrificado para que o seu sangue cubra os nossos pecados e assim nós sejamos perdoados. Então, a Páscoa de Cristo, ela também significa passagem, mas não do Egito para a Terra Prometida. Uma passagem da morte para a vida, do pecado para o perdão, da prisão desse mundo para a liberdade. Deus faz acontecer na mesma época mais uma lição, mais uma história que significa passagem, que significa liberdade. Eu acho isso fantástico. Porque se eu entendo Deus como o autor da vida, como o roteirista da vida, como o escritor das histórias da vida, eu percebo que quando ele permite, quando ele escreve que Jesus vai para a cruz na Páscoa, ele está reforçando uma ideia.
Quando você for contar uma história, você tem uma ideia, você tem uma lição para passar. Então você precisa reforçar a sua ideia. A Bíblia é cheia de relatos em que algumas histórias semelhantes acontecem e ensinamentos semelhantes são dados para que a lição seja fixada na mente das pessoas. E eu posso entender que Deus, o roteirista da vida, ele faz acontecer a Páscoa dos hebreus lá no Egito. E depois ele faz acontecer a ressurreição de Jesus na Páscoa, para que a gente tivesse a nossa Páscoa, a Páscoa dos cristãos. Porque ele quer reforçar uma ideia de que ele é o Deus que liberta. De que quem acredita nele tem um final feliz. E de que ele é capaz de tirar a morte e trazer a vida. Ele é capaz de tirar a escravidão e trazer a liberdade. Ele é o que transforma o choro em alegria. Então são duas histórias no intervalo de 1.200 anos entre elas, para que a gente aprenda a mesma coisa. Deus está reforçando um conceito. Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz o impossível. Ele vence a escravidão. Ele vence a morte. E quem confia nele tem um final feliz. Quem confia nele tem um final feliz. Então, gente, eu queria compartilhar isso com vocês hoje. Nessa quinta aula da série É Tudo Sobre Jesus. A Páscoa dos cristãos, o sacrifício e ressurreição de Jesus, tem uma lição que pode ser, que tem semelhanças com a primeira Páscoa. Por isso, na minha opinião, Jesus passou pelo que passou numa Páscoa. Reforçar que Deus é quem pode todas as coisas. Que quem confia nele tem um final feliz. Tá bom? Eu quero deixar uma frase com vocês, eu vou subir um banner. Porque assim que acabar a live eu vou subir um banner pelo seguinte, gente. Assim como Jesus foi levantado por Deus para mudar o mundo, Jesus ele nos deu uma missão. Ele nos deu vida. Ele nos deu instrução para que a gente leve essa mensagem adiante. Você não pode simplesmente adquirir conhecimento e guardar para você. Poder, na verdade, você até pode, mas eu não te aconselho isso. Sabe por quê? Porque você pode ajudar a transformar vidas. Quando você fala de Jesus ou fala do que você sabe, quando você ajuda a resolver um problema, como Jesus ajudava a resolver problemas, quando você faz isso, você ajuda a transformar pessoas. Eu quero que você entenda que você pode sim e deve ser um agente de transformação. Um agente de transformação. Quando as pessoas esperavam uma forma para ser curada, Jesus veio com uma novidade. Quando as pessoas não tinham esperança, Jesus veio com uma mensagem. Quando as pessoas sofriam com medo da morte, Jesus veio com a vida. E tudo isso está disponível para a gente. E essa mensagem a gente precisa passar adiante. Você pode fazer live, você pode fazer banner, você pode fazer cards no seu Instagram, você pode twittar, você pode gravar vídeos para o YouTube, você pode fazer muita coisa. Você precisa fazer. Porque tem gente que está aí esperando para te ouvir. Tem gente que ela pode não estar aqui me escutando. Ela pode não estar escutando o meu irmão Thiago Brunet, o meu irmão Marcos Brunet. Ela pode não estar escutando o pastor A, o pastor B. Ela pode não estar escutando o mensageiro C, o D. Mas ela pode escutar você. Porque ela está perto de você. Porque ela confia em você. Por isso eu te aconselho, entrega a sua mensagem. Seja a transformação que o mundo precisa. Essa é a frase de hoje. Seja a transformação que o mundo precisa. Assim como Jesus fez. É óbvio, né? Se tiver alguém muito religioso aqui, não entende. O que Jesus fez? Morrer na cruz. Ressuscitar, só ele pode fazer. E ninguém mais precisa fazer. Porque ele já fez. Então eu não estou falando disso. Eu estou falando do ato de levar uma mensagem que transforma pessoas. É isso que Jesus fez. Ele diz que nós poderemos fazer coisas muito maiores. E tem pessoas aí, grandes evangelistas,
que estão evangelizando, que estão curando, com o poder de Deus curando. Então, é possível fazer muita coisa. E o que você consegue fazer? Multiplicar o alcance da mensagem de Jesus? Faça isso. Na aula de ontem eu falei de como a gente adapta um conteúdo do momento, um assunto do momento, para a nossa mensagem. E eu expliquei a fórmula do conteúdo infinito. Se você tiver curiosidade, depois assiste no YouTube. Como é que você pode falar de Jesus na sua mensagem? Olha só. Quando eu tive vontade de fazer o livro Descubra a Sua Mensagem e Multiplique Seguidores, eu queria escrever um livro. Eu falei, mas sobre o que vai ser o livro? Eu comecei a orar e tal. Eu tive uma ideia. Eu falo sobre comunicação. Mas eu encontrei uma forma de também falar de Jesus. Porque eu analisei Jesus como um comunicador. Eu tenho convicção que você consegue pegar todas as histórias da Bíblia, ou a maior parte delas, ou algumas delas, e as histórias de Jesus, e adaptar para o seu conteúdo. Por que você não faz isso? Fala do seu assunto, fala de Jesus. Fala do seu tema, fala de Jesus. Seja a transformação que o mundo precisa. Seja a transformação que o mundo precisa. Em vez de você ficar esperando que alguém resolva o problema, vai lá e resolva. Em vez de você ficar esperando que alguém mais experiente, mais velho, com mais dinheiro, mais bonito, que fale melhor, resolva o problema, vai lá e resolva. Antes de encerrar, eu quero só lembrar que ontem eu falei da Páscoa dos Judeus e Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador. E por 5 vezes ele falou assim, Deus, eu não, manda o meu irmão Arão. Deus, eu não falo bem. Mas Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu acho que é melhor não. Por 5 vezes ele tentou fugir do chamado de Deus, porque ele se sentia incapaz. Talvez você se sinta incapaz. Eu já me senti incapaz. Como eu falo, há 5 anos eu jamais imaginaria estar fazendo uma live, falando durante 1 hora, 2 horas para um público, porque eu era acanhado. Me senti incapaz. Mas Deus usa quem se sente incapaz também, para transformar vidas, para libertar as pessoas. Então, vença isso, a timidez, capacite-se, confie em Deus e seja a transformação que esse mundo precisa. Seja você, vá lá e faz. Resolva o problema. Entregue sua mensagem. Ajude as pessoas. Faça a diferença. Que nós estamos num tempo que nós precisamos que mais pessoas se levantem com uma mensagem boa, com uma mensagem que aponta para Jesus. Mais pessoas entreguem essa mensagem. Tá bom? Quero agradecer então pela audiência de todos vocês que ficaram até aqui, que me contaram de onde vocês estão assistindo a live. Eu vou voltar amanhã, 8h47, para entregar a última aula da série É Tudo Sobre Jesus. A gente está na semana da Páscoa e por conta da Páscoa eu decidi fazer essa série de conteúdo, tá bom? Fico muito feliz com os comentários. A gente se vê amanhã, aqui, 8h47, na live Comunicando com Propósito. Vou ler uns comentários aqui, ó. O Léo tá falando, estou nesse processo, com capacidade ou não, eu faço e peço que Deus me guie. Exatamente, tem que pedir para Deus guiar. Ele vai guiar, ele te ouve. A gente de Saquarema, que legal. A Madali falou que chegou atrasada. Não tem problema. Amanhã essa live vai estar disponível no meu canal no YouTube. Aí você consegue ver tudo, tá? A Monique agradecendo, falando que o nosso trabalho aqui tem ajudado. Que bom. Fico muito feliz, tá? Gente, então, Fernanda, criando coragem. É isso aí. Cria coragem mesmo. Coragem, é decisão de fazer. Quando os discípulos de Jesus estavam no mar da Galileia e eles viram alguém andando sobre as águas e acharam que era um fantasma, eles morreram de medo e começaram a gritar. E aí, não era um fantasma, era Jesus andando sobre as águas. Sabe qual é a primeira palavra que Jesus diz para os discípulos dele? Coragem, sou eu. Coragem. Então ele não deu uma ordem do céu. Não apareceu, não teve uma experiência mística. Não. Coragem. Temos que ter coragem. Belém do Pará, um abraço. O irmão Maciel falando, não espere o momento perfeito. Vai lá é isso aí, o momento perfeito nunca vai existir, tá? Nunca vai existir, não vai.
Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês que ficaram até aqui. A gente se vê amanhã, 8h47. Desejo a todos vocês saúde e paz. Tchau. Ah, vai lá no Instagram agora e comenta no banner, tá? Se você gostou da live, compartilha nos seus stories. Seja a transformação que o mundo precisa. É isso que eu desejo para você. Um abraço. Tchau.